Rio de Janeiro, março de 1911. 4 da manhã. Augusto dos Anjos acorda encharcado em suor dentro de um quarto de pensão na Rua do Lavradio. A umidade penetra as paredes descascadas como uma criatura viva. Ele conta mentalmente. 7 meses desde que chegou à capital. 7 meses sem emprego fixo. 7 meses vendo Esther, sua esposa, emagrecendo junto com a filha Glória, que chora de fome no berço improvisado com caixotes. A mão direita dele treme. Não é nervosismo. É algo pior. É a certeza física da derrota. Ele levanta devagar, os joelhos estalando aos 26 anos como se tivesse 60. Caminha até a única janela do cômodo. Lá fora, o Rio de Janeiro desperta indiferente. Bondes tilintando, vendedores ambulantes gritando, a cidade inteira movendo-se com a confiança brutal de quem tem lugar garantido no mundo. Augusto não tem lugar nenhum. No bolso esquerdo de seu paletó puído, o mesmo que usava nas aulas do Liceu Paraibano, quando ainda era alguém, há 3.000 réis e algumas moedas. Na Paraíba, ele lecionava literatura brasileira para jovens que o admiravam. Publicava poemas no jornal O Comércio. Era respeitado. Aqui no Rio de Janeiro, é apenas mais um nordestino fracassado disputando migalhas. Esther se mexe no colchão fino. Ela não reclama nunca. Isso, de alguma forma, é pior que qualquer recriminação. Augusto volta para a mesa tosca que serve como escrivaninha. Sobre ela, pilhas de folhas manuscritas. Seu livro de poemas, Eu, esperando por um editor que aceite publicá-lo. Já visitou 17 editoras. Todas recusaram. Muito mórbido, disseram na Garnier. Vocabulário inadequado, disseram na Francisco Alves. Quem vai querer ler sobre vermes e putrefação? Disseram na Laemert. Ele pega uma das folhas ao acaso. Lê em voz baixa. Augustos estrangulamentos de átomos, fundindo-se em fantásticas aritméticas. As palavras que na Paraíba pareciam revolucionárias, aqui no Rio soam como delírio de doente. E talvez sejam mesmo. A tosse volta, seca, áspera, arrancando algo do fundo dos pulmões. Ele cospe num trapo, catarro com estrias escuras. Bronquite crônica, disseram os médicos da Santa Casa quando conseguiu consulta gratuita. Bronquiectasia, explicaram com termos técnicos que soavam como sentença. Os brônquios dilatados, deformados, acumulando secreções. Compatível com vida normal, garantiram. Mas nada na vida de Augusto, neste momento, é normal. Esther finalmente abre os olhos. Ela tem 22 anos, mas parece 10 anos mais velha, sob a luz cinzenta que entra pela janela. Conseguiu dormir? Pergunta ela, já sabendo a resposta. Augusto balança a cabeça. Preciso ir ao colégio Bennett hoje. Disseram que talvez tenham uma vaga para aulas avulsas. Ele não menciona que é a 3ª vez que vai ao Bennett. Não menciona que o diretor olhou para seus sapatos furados com desprezo mal disfarçado. Não menciona que cada rejeição arranca mais um pedaço do homem que ele era. A decisão de vir para o Rio de Janeiro parecia inevitável naquele final de 1910. O engenho Pau d'Arco, onde Augusto nasceu e cresceu, tinha sido vendido. A cana-de-açúcar, sustento da família por gerações, não competia mais com os engenhos industrializados do Sul. O mundo de seu pai, Alexandre Rodrigues dos Anjos, bacharel em direito, senhor de terras, homem respeitado, desmoronara junto com a monarquia e a abolição. A República Nova não tinha espaço para aristocratas rurais endividados. Mas o golpe final veio do governador João Machado. Augusto, já casado com Esther e lecionando no Liceu Paraibano, precisava de uma licença sem vencimentos para tentar a vida na capital. Apenas isso. A garantia de que, se tudo desse errado, poderia voltar ao cargo de professor. O pedido foi negado com brutalidade calculada. Você foi nomeado interinamente, disse Machado, segundo Augusto relatou em carta ao irmão Alexandre, em setembro de 1910. Não tem direito à licença,
e não me amole mais. A humilhação queimou mais que a pobreza. Augusto renunciou no mesmo instante, ferido em sua dignidade de forma irreparável. Partiu para o Rio de Janeiro em dezembro de 1910, carregando 3 coisas: uma esposa grávida, um manuscrito de poemas que ninguém queria publicar e uma raiva surda que corroía por dentro. A situação financeira era catastrófica. Os recursos da venda do engenho foram divididos entre muitos herdeiros. Restou pouco para cada um. Augusto tinha, quando chegou ao Rio, aproximadamente 200 mil réis. Parecia suficiente para 2 meses. Duraram 3 semanas. Aluguel da primeira pensão na Tijuca, 80 mil réis mensais. Alimentação básica para 3 pessoas, 40 mil réis por semana. Remédios para Esther, que adoeceu com o clima úmido, 30 mil réis. As contas não fechavam nunca. E havia o bebê. Glória nasceu em janeiro de 1911, 2 meses prematura, num quarto de pensão sem condições sanitárias. Não houve médico. Não houve parteira profissional. Apenas uma vizinha portuguesa que ajudou Esther enquanto Augusto, do lado de fora, ouvia os gritos e rezava para deuses nos quais mal acreditava. A menina sobreviveu, mas nasceu frágil, sempre doente, sempre precisando de cuidados que custavam dinheiro inexistente. Os relacionamentos estavam em tensão permanente. Esther, educada para ser esposa de professor respeitável, via-se reduzida a lavar roupas de vizinhos para complementar a renda. Nunca reclamou abertamente, mas o silêncio dela pesava mais que palavras. O irmão Odilon, que ficara na Paraíba, mandava cartas oferecendo ajuda financeira. Cartas que Augusto lia e rasgava sem responder. O orgulho ferido impedindo-o de aceitar esmolas até de família. E havia os conhecidos do Recife, colegas de faculdade de direito, que agora prosperavam como advogados e magistrados no Rio. Augusto os evitava nas ruas, atravessando calçadas para não enfrentar olhares de pena ou, pior, de satisfação pelo fracasso alheio. Ele, que se formara em 1907 com honras, jamais exercera a advocacia. Escolhera a poesia e o magistério. Escolhas que agora pareciam de uma ingenuidade suicida. Há objetos que carregam o peso de vidas inteiras. Para Augusto, é um pequeno espelho de cabo de madrepérola. Ele o segura agora, sentado na beira do colchão, enquanto Esther prepara café ralo com o último punhado de pó. O espelho pertenceu ao pai, Alexandre Rodrigues dos Anjos. O nome completo surge na memória de Augusto com a força de uma invocação. O homem que ensinou latim ao filho de 6 anos debaixo de mangueiras no engenho Pau d'Arco. O bacharel que tinha biblioteca com volumes em francês, alemão, inglês. O senhor de terras que acreditava que educação transformaria o filho em algo maior que um simples fazendeiro. Augusto olha-se no espelho. Vê o rosto magro, os olhos fundos cercados de olheiras roxas, a barba crescida porque não há dinheiro para barbeiro. Não se reconhece. O jovem que entrou na Faculdade de Direito do Recife em 1903, brilhante, confiante, cheio de teorias sobre Haeckel e Spencer, parece pertencer a outra encarnação. Recife, 1903-1907. Foram anos de embriaguez intelectual. A Faculdade de Direito era o epicentro do pensamento científico no Brasil. Ali, Augusto devorou Darwin, consumiu Schopenhauer, debateu Comte. Aprendeu que o universo era máquina química indiferente, que Deus era hipótese desnecessária, que o homem era apenas primata temporariamente consciente de sua própria insignificância. Escrevia poemas naquela época. Publicava no jornal O Comércio, versos diferentes de tudo que se fazia. Nada de luar romântico, nada de donzelas etéreas. Ele escrevia sobre vermes, sobre decomposição celular, sobre a agonia química dos neurônios. Os colegas riam. Os professores franziam as sobrancelhas. Mas havia admiração também. O reconhecimento de que ali estava alguém fazendo algo genuinamente novo. Formou-se em dezembro de 1907.
Voltou para a Paraíba, não como advogado, mas como poeta-professor. A escolha pareceu natural, então. Lecionar literatura brasileira no Liceu Paraibano, continuar escrevendo, talvez um dia publicar um livro. O salário era modesto, 150 mil réis mensais, mas suficiente para a vida digna numa cidade pequena. Conheceu Esther Fialho em 1909. Professora primária, filha de comerciante, moça educada e séria. Casaram em abril de 1910, numa cerimônia simples. Augusto tinha 26 anos e acreditava, com a arrogância dos jovens, que talento e trabalho garantiam futuro. 2 objetos definem aquele período: o espelho do pai e o manuscrito crescente de Eu. No espelho, Augusto via-se transformando-se no herdeiro digno de Alexandre, intelectual respeitado, formador de mentes jovens. No manuscrito, via-se tornando-se algo maior, o poeta que revolucionaria a literatura brasileira. A diferença entre aquele homem e este que agora segura o mesmo espelho numa pensão miserável do Rio de Janeiro é abissal. Lá havia esperança. Aqui há apenas a luta diária para não afundar completamente. Lá, a poesia era missão. Aqui, é luxo perigoso que rouba tempo de procurar emprego. Mas o pior não é a pobreza material. O pior é sentir o talento apodrecendo por falta de reconhecimento. Como fruta que ninguém colhe e que apodrece no chão, inútil. Os poemas que Augusto escreve à noite, à luz de vela porque não há dinheiro para lamparina, são melhores que tudo que a crítica carioca elogia nas páginas dos jornais. Ele sabe disso com certeza inabalável. Mas não importa. Ninguém lê, ninguém publica, ninguém se importa. Maio de 1911. Augusto recebe carta de Odilon, o irmão que ficou na Paraíba. A letra caprichada traz notícias do engenho vendido, de primos que prosperavam, de conhecidos que perguntavam por ele. No final, um parágrafo que Augusto relê 5 vezes. Mano, sei que a situação aí está difícil. Posso ajudar com a publicação do livro. Tenho guardado uns contos de réis. Diga quanto precisa. A oferta é generosa, é sincera e é humilhante de forma insuportável. Augusto senta na cadeira desvencilhada e coloca a cabeça entre as mãos. O dilema é simples e impossível. Aceitar o dinheiro do irmão significa confessar a derrota completa. Significa admitir que a vinda ao Rio foi erro catastrófico. Significa tornar-se dependente, objeto de pena familiar. Mas recusar significa prolongar indefinidamente o sofrimento de Esther e da filha. Significa deixar que o manuscrito de Eu apodreça numa gaveta, nunca impresso, nunca lido. Há ainda uma terceira opção, e é esta que o apavora verdadeiramente: desistir. Voltar para a Paraíba derrotado, mendigar reintegração no liceu, passar o resto da vida como professor fracassado, cuja única ousadia foi tentar e falhar. Enterrar Eu, definitivamente. Enterrar junto à parte de si mesmo que acredita que poesia importa. A tosse volta. Ele cospe sangue desta vez. Apenas alguns fios, quase imperceptíveis na saliva. Mas estão lá. Os pulmões doentes cobrando seu preço. Bronquiectasia compatível com vida normal, disseram os médicos. Mas quanto tempo de vida normal resta quando você mal consegue pagar comida? Esther entra no quarto carregando Glória. A menina tem 4 meses e os olhos enormes do pai. Ela está com febre de novo, diz Esther, a voz calma, mas os olhos transmitindo pânico. Febre significa médico. Médico significa dinheiro. Dinheiro que não existe. Augusto pega a carta de Odilon. Pega também uma folha em branco. A caneta tinta permanece suspensa sobre o papel. Se escrever aceitando ajuda, será um tipo de morte. Se não escrever, pode ser morte literal. Da filha, da esposa, dele mesmo. Que tipo de homem escolhe orgulho sobre sobrevivência da família? Que tipo de poeta se vende por necessidade?
Lá fora, a cidade indiferente continua seu movimento. Bondes sobem morros, vendedores gritam. O Rio de Janeiro não sabe, e não se importa que num quarto minúsculo da Rua do Lavradio, um homem enfrenta o momento que definirá se ele vai sobreviver como poeta ou perecer como todos os outros que tentaram e falharam. A caneta ainda paira sobre o papel. A decisão precisa ser tomada. Hoje. Agora. Antes que seja tarde demais. A primeira tentativa acontece numa terça-feira de junho. Augusto acorda às 5 da manhã, veste o paletó menos remendado, limpa os sapatos furados com graxa velha. Vai ao Colégio Pedro II, uma das instituições mais prestigiadas do país, onde, segundo rumores, há vagas para professores substitutos. A fila de candidatos serpenteia pelo corredor. Homens com diplomas, cartas de recomendação, sobrenomes que abrem portas. Augusto tem apenas o diploma da Faculdade de Direito do Recife e uma carta do Liceu Paraibano confirmando que lecionou literatura. Quando finalmente é chamado, 3 horas depois, o diretor mal olha seus documentos. Experiência no Magistério Federal? Não, senhor, mas tenho 3 anos de... Próximo. A rejeição leva 15 segundos. A caminhada de volta para a pensão, sob sol escaldante de meio-dia, dura eternidade. Augusto para 3 vezes para tossir, apoiando-se em muros. A bronquite piora com esforço físico. Cada inspiração raspa a garganta como lixa. A segunda tentativa é diferente. Um colega do Recife, Alberto Pimentel, agora advogado bem-sucedido, oferece apresentá-lo a famílias ricas que contratam professores particulares. Você ensina latim, francês, literatura para os filhos da elite. Pagam bem, explica Alberto num café da Rua do Ouvidor, lugar onde Augusto jamais entraria sem convite. A primeira aula é num sobrado do Flamengo. Família Tavares, negociantes de café. O filho, rapaz de 16 anos chamado Otávio, recebe Augusto com desprezo mal disfarçado. Durante a aula sobre os Lusíadas, o jovem boceja ostensivamente. A mãe, Dona Amélia Tavares, observa da porta com expressão crítica. No final da aula, Dona Amélia chama Augusto à parte. O senhor tosse muito. Não tem alguma doença contagiosa, tem? Augusto garante que não, que é apenas bronquite crônica. A mulher franze o nariz. Veremos. Se meu filho aprovar, talvez continue. Otávio não aprova. 3 dias depois, recado através de empregado, os serviços não são mais necessários. Nenhuma explicação. Nenhum pagamento. A aula foi experimental. A terceira tentativa quase funciona. Escola Normal da capital precisa de professor substituto de geografia. Augusto não é geógrafo, mas estudou o suficiente para lecionar o básico. A entrevista vai bem. O salário seria de 80 mil réis mensais. Não é muito, mas é algo. Pode começar segunda-feira, diz o diretor. Augusto sai da escola flutuando. Pela primeira vez em 8 meses, há esperança concreta. Ele compra com os últimos 1.000 réis 1 quilo de carne, proteína que Esther não come há semanas. Chega à pensão quase correndo, ignorando a tosse, ignorando a fadiga. Mas na quinta-feira, novo recado. A vaga foi preenchida por indicação política. Um afilhado de deputado. Lamentamos o transtorno. O desespero tem sabor metálico. Augusto vomita a carne que comeram na noite anterior. O estômago, desacostumado com comida decente, rejeita-a. Esther o encontra ajoelhado no banheiro coletivo da pensão, tremendo. Ela não diz nada. Apenas coloca a mão nas costas dele, gesto pequeno que parte mais que palavras. A quarta tentativa é a mais humilhante. Através de anúncio em jornal, Augusto começa a dar aulas avulsas em casa. Português, matemática básica, preparatório para exames. Cobra 1.000 réis por hora. Menos que isso e não vale o esforço. Mais que isso e ninguém contrata professor desconhecido. Os alunos vêm. 2, 3 por semana.
Sentam no quarto minúsculo enquanto Esther leva a Glória para passear, dando privacidade. São adolescentes desinteressados, filhos de comerciantes que precisam passar em provas. Augusto ensina gramática, conjuga verbos, explica regras de concordância. À noite, escreve poemas sobre putrefação cósmica e agonia celular. A contradição é tão absurda que seria cômica se não fosse trágica. Mas até isso não dura. Um dos alunos, filho de açougueiro, vai mal no exame. O pai aparece na pensão aos berros. Que diabo de professor você é? Meu filho foi reprovado. Exige devolução do pagamento. Augusto, exausto demais para argumentar, devolve. A notícia se espalha. Os outros alunos param de aparecer. É em agosto de 1911 que Odilon dos Anjos finalmente aparece. O irmão mais novo viaja do Paraíba ao Rio, especificamente para ver Augusto. Quando bate à porta da pensão, Augusto quase não o reconhece. Odilon prosperou, veste terno novo, tem barriga de quem come bem. O abraço é longo e constrangedor. Odilon entra no quarto e tenta disfarçar o choque. Os olhos dele percorrem o espaço minúsculo, a mobília miserável, as roupas penduradas em pregos na parede. Mano, é tudo que consegue dizer. Sentam-se na cama porque há apenas uma cadeira. Odilon vai direto ao ponto. Trouxe 500 mil réis. Dinheiro suficiente para 3 meses de aluguel e comida. Dinheiro suficiente para pagar editor. Não é empréstimo. É família ajudando família, diz Odilon. Augusto quer recusar. O orgulho, essa fera interior que devora tudo, urra contra a aceitação. Mas Glória começa a chorar no berço improvisado. Esther, do canto do quarto, olha para ele com expressão que não é súplica, mas é pior. É resignação. A compreensão de que o marido vai recusar, porque orgulho importa mais que sobrevivência. Está bem, Augusto ouve a própria voz dizendo, mas vou devolver cada tostão quando o livro for publicado e vender. Odilon abraça-o antes que termine a frase. Ambos sabem que é mentira piedosa. Livro de poesia não vende o suficiente para pagar dívidas, mas a mentira preserva alguma dignidade. O impacto é imediato. Com dinheiro, Augusto consegue roupas remendadas, consegue remédios para a tosse crônica, consegue alimentação decente para Esther, que recupera um pouco de cor no rosto, e consegue, finalmente, pagar editor. A segunda pessoa crucial entra na história em outubro de 1911. Horry Soares, poeta e jornalista, conhece Augusto numa roda literária no Café Papagaio. Augusto raramente frequenta esses lugares. Custariam dinheiro que não tinha. Mas Odilon, ainda no Rio, insiste. Você precisa fazer contatos. Horry Soares lê alguns poemas de Eu e fica simultaneamente fascinado e horrorizado. Isso é genial. Isso é repugnante. Isso é como nada que já li, diz ele, folheando os manuscritos com mistura de admiração e repulsa. Horry promete mencionar o livro em sua coluna no Jornal do Comércio. Promete apresentar Augusto a editores. A amizade que se forma é estranha. Horry é parnasiano, poeta de métrica impecável e imagens etéreas. Augusto é outra coisa, inclassificável. Os dois discutem por horas sobre estética, sobre o papel da poesia, sobre beleza versus verdade. Horry acredita que a arte deve elevar. Augusto acredita que a arte deve despir até o osso, mas Horry cumpre a promessa. Em novembro de 1911, sua coluna menciona um jovem poeta paraibano cujos versos científicos e mórbidos representam algo genuinamente novo na literatura brasileira. É a primeira menção pública de Augusto dos Anjos na imprensa carioca. O impacto é mínimo. 2 ou 3 leitores escrevem pedindo mais informações. Uma pequena editora, a tipografia do Jornal do Comércio, manifesta interesse tímido, mas é algo. É reconhecimento. Pela primeira vez em 1 ano, Augusto sente que talvez, apenas talvez, não seja completamente invisível.
A terceira pessoa é o oposto de aliado. Medeiros e Albuquerque, crítico literário influente, poeta parnasiano consagrado, representa tudo que Augusto precisa conquistar e tudo que o rejeita. Quando, finalmente, através de Jorge Soares, alguns poemas de Eu chegam às mãos de Medeiros, a resposta é devastadora. Técnica irregular, vocabulário inadequado, obsessão mórbida que beira o patológico, escreve Medeiros em artigo não assinado, mas reconhecível. O autor, evidentemente culto, desperdiça talento em exercícios de mau gosto que nada acrescentam à tradição poética brasileira. Augusto leu o artigo 3 vezes. Cada palavra é tapa na cara. Não pela crítica, ele esperava crítica, mas pelo desprezo, pela sugestão de que seu trabalho é aberração, exercício de doente. Obsessão mórbida que beira o patológico. Como se a pobreza, o desemprego, a doença pulmonar, o filho que morreu. Porque sim, o primeiro filho de Esther nasceu morto em maio de 1911, fato que Augusto jamais menciona, mas que habita cada verso que escreve, fossem escolhas estéticas. Naquela noite, Augusto rasga 17 folhas de poemas. Esther os recolhe depois, sem perguntar nada. Cola-os de volta, pedaço por pedaço. É gesto de amor ou de loucura? Talvez ambos. Dezembro de 1911. O verão carioca é fornalha úmida. O quarto da pensão, sem ventilação adequada, transforma-se em estufa. Augusto passa as noites sem dormir, encharcado em suor, a tosse piorando progressivamente. Uma madrugada, ele acorda cuspindo sangue. Não são fios desta vez. É quantidade alarmante. Esther acende a vela e vê. O trapo ensopado de vermelho escuro. Precisa ver médico, ela diz, a voz finalmente quebrando. Agora. Augusto recusa. Médico custa dinheiro que não tem. O dinheiro de Odilon acabou em outubro. Aluguel, comida, remédios básicos consumiram tudo. Eles estão de volta à pobreza total. É só a bronquite, Augusto insiste, sabendo que é mentira. Passa. Não passa. Os dias seguintes são neblina de dor. Febre que vai e volta. Calafrios mesmo sob calor de 40 graus. A tosse arrancando pedaços de pulmão. Augusto delira. Vê o pai, Alexandre Rodrigues dos Anjos, sentado aos pés da cama dizendo: "Você desperdiçou tudo. Todo o conhecimento que lhe dei, todo o investimento para quê? Para morrer pobre num quarto de pensão." Vê também o governador João Machado rindo. Eu avisei. Falei para não me amolar. Agora olha você. Esther, desesperada, vende o único objeto de valor que possuem. Um broche de ouro que pertenceu à mãe dela. Consegue 20 mil réis. Chama médico da Santa Casa. O doutor Fernandes, senhor de 60 anos, com barbas brancas, examina Augusto com expressão grave. Bronquiectasia avançada, diagnostica. Os brônquios estão muito dilatados, acumulando secreções. O sangramento vem de vasos rompidos pela tosse. Receita repouso absoluto, alimentação reforçada, clima seco, 3 coisas impossíveis. Doutor, Augusto pergunta a voz rouca, vou morrer? Fernandes hesita. Não imediatamente. A bronquiectasia é compatível com vida relativamente normal. Mas precisa cuidar, descansar, não forçar. Depois que o médico sai, Augusto ri. É riso amargo, sem alegria. Vida relativamente normal. Que vida normal? A vida de procurar emprego diariamente e ser rejeitado. A vida de ver a filha passar fome. A vida de escrever poemas geniais que ninguém quer ler. Naquela noite, pela primeira vez, Augusto considera seriamente desistir. Não de viver. Isso seria covardice. Mas de sonhar. De acreditar que Eu será publicado, lido, reconhecido. De acreditar que poesia importa mais que sobrevivência. Ele pega o manuscrito.
Quase o joga pela janela. Mas Glória, no berço ao lado, mexe-se no sono. A mãozinha minúscula fecha-se e abre-se. E Augusto pensa, se desistir agora, que mundo é este que deixo para minha filha? Um mundo onde talento não importa, onde esforço não vale nada, onde apenas os bem-nascidos prosperam. Ele guarda o manuscrito, não por esperança, mas por teimosia, por recusa em dar ao mundo a satisfação de vê-lo quebrado completamente. O momento que muda tudo acontece numa quarta-feira comum de janeiro de 1912. Augusto, recuperado parcialmente da crise pulmonar, vaga pelas ruas do centro tentando encontrar qualquer trabalho. Entra numa tipografia na Rua da Quitanda apenas para perguntar preços de impressão. O dono, Sr. Antônio Braga, 50 e poucos anos, mãos sujas de tinta, olha os manuscritos que Augusto carrega. É poeta? Pergunta com interesse genuíno. Também gosto de versos. Escrevo de vez em quando, nada sério. Eles conversam por 20 minutos. Augusto, normalmente tímido, fala com paixão sobre eu, sobre a necessidade de nova linguagem poética, sobre a hipocrisia da literatura brasileira que finge que a vida é bela, quando é, na verdade, agonia temporária entre decomposições. Braga escuta fascinado. Quantos outros cobraram para publicar? Pergunta. Augusto lista valores. 300 mil réis na Garnier. 250 na Francisco Alves. Fortunas impossíveis. Olha, diz Braga, não posso publicar sem custo, mas posso fazer mais barato. 150 mil réis. Edição simples, 500 exemplares. Ainda é impossível. Augusto tem no bolso 2 mil réis, mas é menos impossível. É porta entreaberta onde antes havia apenas parede. Obrigado, Sr. Braga. Augusto diz, a voz embargada. Vou encontrar um jeito. Caminhando de volta para a pensão, algo se quebra e se reconstitui dentro dele. A decisão cristaliza. Vai publicar, custe o que custar. Vai pedir novamente a Odilon. Vai engolir o orgulho até o último farrapo, porque se não o fizer agora, nunca fará. E se não publicar este livro, o que resta? Um homem que poderia ter sido poeta, mas teve medo. Naquela noite ele escreve a carta. As palavras saem difíceis, cada linha custando pedaço de alma. Mano Odilon, preciso de novo de sua ajuda. Encontrei tipografia que aceita imprimir meu livro por 150 mil réis. Sei que já lhe devo muito. Sei que é humilhante pedir novamente, mas se não o fizer, tudo o que tentei até agora não terá servido para nada. Esther lê a carta por cima do ombro dele. Coloca a mão no braço de Augusto. Você está fazendo o certo, ela diz. É a primeira vez em meses que ela expressa opinião sobre as decisões dele. A resposta de Odilon chega em fevereiro. Está bem, vai ajudar novamente. Mas junto com o dinheiro, carta firme. Mano, isso é a última vez. Não porque não quero ajudar, mas porque você precisa encontrar estabilidade. Pense na Esther e na menina. Augusto sabe que o irmão está certo. Mas agora, com o dinheiro na mão, só consegue pensar numa coisa. Finalmente, vai existir. Março de 1912. Augusto passa semanas na tipografia de Antônio Braga. Revisa provas, corrige erros de composição tipográfica, discute fonte e diagramação. Braga, impressionado com a dedicação, deixa-o ficar até tarde. Nunca vi autor tão obcecado com detalhes, comenta o tipógrafo, mas é obsessão necessária. Cada vírgula, cada quebra de linha, cada escolha de palavra é combate contra o esquecimento. Pode ser seu único livro. Precisa ser perfeito. Paralelamente, a busca por emprego estável continua. Uma indicação de Orri Soares finalmente abre porta. Escola Normal da Capital. Novamente, agora precisa de professor substituto de geografia. Desta vez, sem interferência política, Augusto consegue. Salário mensal, 80 mil réis. Começa em abril. É alívio imenso. Não é fortuna, mas é segurança mínima.
Pela primeira vez em 17 meses, a renda previsível. Esther chora quando ele dá a notícia. São lágrimas de exaustão acumulada. Em maio de 1912, os primeiros exemplares de Eu ficam prontos. Augusto segura o livro com mãos trêmulas. Capa simples, papel modesto, diagramação sem firulas. Mas existe, é real. Nas mãos dele está a prova física de que os últimos anos de sofrimento produziram algo concreto. Ele abre na primeira página. Lê o primeiro verso de Monólogo de uma Sombra. Sou uma sombra. Venho de outras eras. A voz dele, impressa, permanente. Indestrutível agora. Junho e julho são meses de distribuição frustrada. Augusto envia exemplares para críticos, jornalistas, poetas estabelecidos. A maioria ignora. Alguns respondem com educação fria. Agradecemos o envio. 2 ou 3 escrevem críticas devastadoras. Vocabulário científico inadequado para a poesia, escreve crítico do Jornal do Brasil. Obsessão com decomposição e morte revela desequilíbrio mental, opina cronista de O País. Tentativa fracassada de originalidade resulta apenas em mau gosto, sentencia Medeiros e Albuquerque no Correio da Manhã. Cada crítica negativa perfura. Mas também confirma algo. Ele está sendo lido. Mesmo que para ser rejeitado, está sendo lido. Eu existe no mundo. Agosto de 1912. Uma pequena vitória. Colégio Pedro II, que o rejeitara com desdém um ano antes, agora oferece aulas substitutas. O salário é melhor que a escola normal. 120 mil réis mensais. Augusto aceita as duas posições simultaneamente. Trabalha 15 horas por dia, lecionando geografia. Matéria que estudou por necessidade, não por amor. À noite, exausto, ainda encontra energia para escrever novos poemas. Versos íntimos, vandalismo, tristezas de um quarto minguante. Todos mais sombrios que os anteriores. A doença pulmonar, sempre presente, tinge tudo com consciência de mortalidade. Setembro traz desencontro final com a crítica estabelecida. Revista Fonfon, publicação literária influente, dedica 2 parágrafos a Eu. O texto é assassinato elegante. Há talento indubitável neste poeta paraibano, mas desperdiça-o em exercícios de morbidez que afastam leitores sensíveis. Augusto dos Anjos poderia ser grande poeta se escolhesse temas dignos de seu talento. Temas dignos. Augusto ri ao ler. Que temas são dignos? Luar sobre mocinhas, amor platônico, a vida como ele a viveu, pobreza, doença, humilhação, luta, não é digna? Mas as vendas de Eu são desastrosas. Dos 500 exemplares impressos, talvez 50 foram vendidos até dezembro de 1912. O resto apodrece em caixas na tipografia de Antônio Braga, que as guarda sem cobrar armazenamento por pena. Dezembro de 1912. Um ano completo desde a crise pulmonar. Augusto faz balanço. Tem 2 empregos precários, mas é emprego. Tem livro publicado, mas ninguém lê. Tem família viva, mas mal consegue sustentá-la. Tem saúde deteriorada, mas ainda respira. É vitória? É derrota? Ou é apenas sobrevivência? Essa coisa anticlimática, sem glória, que consome toda a energia e não deixa espaço para sonhos. Janeiro de 1913. Augusto recebe carta inesperada. Grupo Escolar Ribeiro. Junqueira, em Leopoldina, Minas Gerais, procura diretor. Salário, 200 mil réis mensais. Casa oferecida pela prefeitura. Ambiente tranquilo. Clima seco das montanhas mineiras. É tudo o que ele precisava um ano atrás. Estabilidade, remuneração decente. Clima que não agrava a bronquiectasia. Mas agora, estranhamente, a hesitação. Leopoldina é cidade pequena, interior profundo. Aceitar é admitir que a capital o derrotou, que o sonho de reconhecimento literário no Rio de Janeiro fracassou completamente.
Esther não hesita. Aceita. Ela diz com firmeza que raramente demonstra. Pelo amor de Deus, aceita. Glória precisa de casa decente. Você precisa de ar que não te mate. Eu preciso parar de ter medo que amanhã não tenha o que comer. A honestidade brutal desarma qualquer argumento. Augusto aceita a posição. Junho de 1913. A família muda-se para Leopoldina. A viagem de trem é longa, atravessando paisagens que lentamente transformam-se de litoral úmido em montanhas secas. Augusto observa pela janela, sentindo mistura de alívio e derrota. A casa oferecida pela prefeitura é modesta, mas digna. 3 cômodos, quintal pequeno, vizinhança tranquila. Glória, agora com 2 anos, corre pelo quintal rindo. Esther, pela primeira vez desde que casaram, sorri sem reservas. Mas Augusto sente algo estranho. A paz é opressiva. O silêncio das montanhas, depois do barulho constante do rio, pesa. Ele está a salvo. Tem emprego, tem casa, mas sente-se enterrado vivo. O trabalho como diretor é tedioso. Administração, relatórios, reuniões com professores, nada de literatura, nada de poesia. À noite, ele tenta escrever novos versos, mas algo secou. As palavras não vêm com a urgência anterior. Setembro de 1913. A tosse que melhorara com o clima seco volta. Não tão violenta quanto no Rio, mas persistente. Um lembrete constante de que o corpo está se desgastando. Outubro traz notícia inesperada. Henri Soares escreve dizendo que "eu" está sendo redescoberto. Alguns poucos leitores, jovens principalmente, começam a falar do livro. Está se tornando culto, ainda que pequeno, escreve Henri. Sua hora vai chegar. Augusto lê a carta 3 vezes. Há amargura no riso que escapa. Sua hora vai chegar. Quando? Quando ele estiver morto? Quando nada mais importar? Novembro de 1914. Pouco mais de 1 ano após chegar a Leopoldina. Augusto acompanha enterro de colega professor sob chuva pesada. É gesto de respeito, de solidariedade profissional. Volta para casa encharcado. A gripe instala-se rapidamente. Febre alta, dores no corpo, tosse que volta com violência redobrada. Em 5 dias, transforma-se em pneumonia dupla. Os pulmões, já comprometidos pela bronquiectasia, não resistem. Dr. Custódio Junqueira, médico da cidade, examina Augusto no 10º dia de doença. A expressão dele diz tudo antes que abra a boca. Precisa fazer testamento, diz gentilmente. Colocar as coisas em ordem. Augusto sabe que vai morrer. Estranhamente, não há medo. Há apenas cansaço profundo. E uma pergunta. Valeu a pena? Todo o sofrimento, toda a luta, toda a humilhação. Para quê? Um livro que ninguém lê? Uma vida que termina aos 30 anos, sem ter cumprido nenhuma promessa? Madrugada de 12 de novembro de 1914. Augusto pede presença do padre Júlio Florentini. Confessa-se, comunga. Faz as pazes com o Deus no qual sempre duvidou. Depois, pede o espelho de cabo de Madrepérola, o espelho do pai. Olha-se pela última vez. Vê o rosto devastado pela doença, os olhos fundos, a pele amarelada. Mas vê também algo mais. Vê o homem que não desistiu, que publicou seu livro contra todas as probabilidades, que escreveu verdade quando todos pediam mentiras bonitas. Esta centelha não se apagará jamais, ele diz, voz fraca, mas firme. São suas últimas palavras. Às 4 da madrugada, Augusto dos Anjos morre. Tem 30 anos, 4 meses e 22 dias. Deixa esposa, 2 filhos e um livro que ninguém lê, ou quase ninguém. O sepultamento acontece no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Comparecem colegas professores, algumas autoridades locais, vizinhos.
Esther, de preto, segura Glória e Guilherme. As crianças não entendem por que a mãe chora. Não há discursos elaborados. Não há reconhecimento da importância do morto. É enterro comum, de professor interiorano que morreu jovem. Ninguém menciona eu. Ninguém sabe que ali está sendo enterrado um dos maiores poetas que o Brasil produziria. Esther, viúva aos 25 anos, enfrenta decisão impossível. Quer voltar para a Paraíba, para perto da família. Tenta conseguir emprego de professora em João Pessoa, mas não consegue. As portas que se fecharam para Augusto fecham-se também para sua viúva. Ela volta para Leopoldina. A cidade que matou o marido é também a cidade que acolhe a família. Consegue trabalho como professora primária. Cria os filhos sozinha, com dignidade silenciosa. Nunca se casa novamente. Nos meses seguintes à morte de Augusto, algo começa a acontecer. Os exemplares restantes de Eu, guardados em caixas na tipografia de Antônio Braga, começam a circular. Estudantes compram. Jovens poetas copiam versos. Boca a boca, devagar, mas inexoravelmente, a palavra se espalha. Há um livro diferente, perturbador, genial. Em 1920, 6 anos após a morte do autor, Eu ganha segunda edição. Em 1928, terceira edição. Em 1943, Manuel Bandeira, um dos maiores poetas brasileiros, escreve ensaio definitivo. Augusto dos Anjos é o único poeta realmente moderno entre nossos mortos. Mas Augusto não sabe de nada disso. Morreu achando que fracassara. Legado específico. Os 18 meses entre a chegada ao Rio de Janeiro e a publicação de Eu moldaram não apenas o poeta, mas a poesia brasileira. Aquele período de humilhação e miséria cristalizou em versos a experiência bruta de ser humano sem proteções, sem ilusões. Augusto aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que talento não basta. Que gênio sem reconhecimento é apenas sofrimento adiado. Que a sociedade esmaga os que se recusam a conformar. Mas aprendeu também que é possível resistir. Que publicar um livro contra todas as adversidades é vitória, mesmo que ninguém reconheça no momento. Eu não existiria sem aqueles meses de miséria. A urgência dos versos, a brutalidade das imagens, a recusa em embelezar a realidade, tudo vem da experiência de quase ser destruído e escolher, dia após dia, continuar existindo. Hoje, mais de 100 anos depois, Eu está em sua 48ª edição. É lido em escolas, universidades, pelo país inteiro. Há teses de doutorado sobre o vocabulário de Augusto. Há congressos internacionais analisando sua obra. Há gerações de poetas que o reconhecem como fundador de algo novo na literatura brasileira. Mas o que Augusto realmente fundou, naqueles 18 meses terríveis, foi a possibilidade de dizer verdade sem vergonha. De escrever sobre pobreza, doença, medo, fracasso não como temas pitorescos, mas como experiência vivida. De recusar a literatura como escape e transformá-la em espelho cru, implacável. Sou uma sombra. Venho de outras eras. O verso que abre Eu é também profecia. Augusto veio de era onde se esperava que poesia fosse bela, educada, mentirosa. Ele trouxe outra coisa, verdade que arde, que repele, que não pode ser ignorada. A centelha não se apagou. Augusto estava certo. Na madrugada de sua morte, segurando o espelho do pai, ele viu o que a crítica de seu tempo não conseguiu ver. Que aqueles versos sobre putrefação e agonia não eram exercício mórbido. Era um documento humano essencial. Era um grito de quem experimentou o fundo e voltou para contar. E continuamos lendo. Continuamos nos reconhecendo naquela voz que recusou mentir.
Naqueles poemas escritos sob pressão insuportável, quando tudo conspirava para que Augusto desistisse. Ele não desistiu. Essa é a lição final daqueles 18 meses. Não que talento sempre triunfa. Não triunfa. Não que trabalho árduo garante reconhecimento. Não garante. Mas que é possível atravessar o inferno e produzir arte. Que é possível ser destruído e, mesmo assim, criar algo indestrutível. Augusto dos Anjos morreu pobre, doente, praticamente desconhecido. Mas deixou o livro que sobreviveu a todas as modas literárias, a todas as escolas, a todos os críticos que o desprezaram. A centelha não se apagou. Nunca se apagará. Se você chegou até o final deste vídeo, obrigado por dedicar sua atenção a esta jornada intensa e transformadora que compartilhamos juntos. Histórias como esta merecem ser conhecidas por mais pessoas que buscam conteúdo profundo e verdadeiro. Inscreva-se no canal agora para acompanhar novas narrativas cinematográficas que revelam os momentos cruciais de vidas extraordinárias. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Toda semana trazemos biografias densas, emocionantes e meticulosamente pesquisadas. E compartilhe este vídeo com quem também valoriza conteúdo de qualidade. Uma simples ação. Sua ajuda este canal a crescer e a continuar produzindo material que realmente importa. Asa de corvos carniceiros, asa de mau agouro que, nos 12 meses, cobre às vezes o espaço e cobre o telhado de nossa própria casa.